Ok, vamos lá então. Qual seria então a dúvida? Primeiro da questão 5, para a gente não fugir da ordem. Que a Daioneide também disse que tinha uma dúvida aí. Qual é a dúvida de vocês nessa questão 5? Óbvio que deve ser como resolver, né? Ah, era só questão da unidade? Ah, tá. É porque dá para fazer por partes, né? Tá bom. Primeiro ver ali a questão da série, aí depois vai ficar 2 em paralelo e V em paralelo, seria isso. Beleza. E na questão 7? Era isso? Questão 7 aqui, qual é a dúvida? É como fazer o que exatamente? Ah, tá tranquilo? Pois é. Como eu comecei a gravar ainda agora, outras pessoas vão ver, então deixa só eu... Tá. Então deixa só eu lembrar para quem estiver vendo depois, se alguém for ver, né? Mas beleza. Essa questão 5 tinha um erro aqui, essa lista aqui tá errado, tá microcoulomb, não era. Era microfarad, como o Rafael apontou aí. Então aqui eu já corrigi, já mandei para todo mundo. É só uma questão de encontrar a capacitância equivalente. Então tem que ver lá na aula que eu falei de capacitores, capacitância, para encontrar a capacitância equivalente desse circuito. Não aparece aqui a tensão justamente para não atrapalhar. Porque se aparecesse, nem vai entrar no cálculo, então nem precisa aparecer. Aí nessa questão 7 eu fiz uma aula que é o final da aula é dedicado só a preparar vocês para fazer essa questão, que é essa aula 10 aqui. Não, aula 9. Na aula 9 aqui, que a gente fala de potencial elétrico através da integral, cálculo do potencial aqui. Aí tem o potencial da linha e o potencial do anel. Então primeiro eu fiz o potencial do anel carregado uniformemente, distribuído aí num círculo inteiro, que dá essa fórmula aqui, esse cálculo. Depois, com uma densidade variável, também um anel inteiro, uma densidade variável aqui. Muito parecido com a lista, inclusive. Deixa eu ver se não está igual. Tá quase igual. A diferença é que lá está seno sobre 3, aqui está cosseno sobre 3. Pronto. Então é muito parecido com isso aqui, certo? E vai dar uma fórmula assim. Aí a questão é, e se fosse só meio anel? Pode ser que numa outra questão aí, no futuro, apareça. Isso vai mudar a região de integração, porque a variável de integração aqui é o ângulo. Né? Então, se for o anel inteiro, esse ângulo varia de 0 a 2π. Se for metade, varia de 0 a π. E se for um quarto do anel, varia de 0 a π sobre 2. Hipoteticamente, se aparecer em alguma questão aí. O que mais que vocês gostariam de ver? Só tentei simplificar o máximo possível. Cálculo de resistência e resistividade. Tá. Deixa eu ver se eu encontro um exercício simples pra gente fazer aqui no livro. Porque se eu tirar da minha cabeça, aí vou ter que ver as unidades certas e tal, não sei o que, pode ser que demore. Então é mais fácil olhar no livro aqui, que a gente já tem
um negócio mais embasado. Tá. Tem corrente e resistência. É só uma dica, pessoal. Esse resumo que tem aqui é muito bom, então deem uma olhada aí na revisão e resumo de cada capítulo, que dá uma baita ajuda aí. Densidade, deixa eu só achar. Tá aqui. Olha aqui, vamos fazer um exercício bem inicial aqui, só pra gente começar. Por exemplo, esse exercício 14 aqui do livro. Então, vocês estão vendo minha tela aí? Ou eu parei de compartilhar? Parei faz tempo, né? Vamos ver esse exercício 14 aqui do livro, que diz o seguinte: um ser humano pode morrer se uma corrente elétrica da ordem de 50 miliamperes. O tema da questão não é muito legal, mas vamos ver como exemplo aí. 50 miliamperes passar perto do coração. Um eletricista trabalhando com as mãos suadas, o que reduz consideravelmente a resistência da pele. Só explicando por quê, é porque no suor, o suor ele é salgado, então a água, quando ela tem um sal dissolvido nela, ela conduz melhor a eletricidade, né? Então uma pessoa com a mão suada está mais suscetível à passagem da corrente porque a resistência diminui. Que a relação que a gente vai usar é essa daqui. A diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Então, um eletricista trabalhando com as mãos suadas segura 2 fios desencapados. Esse é realmente um eletricista bem a fim de morrer, né? Então imagina que tem 2 fios desencapados aqui. Aí o sujeitinho, o melhor eletricista do mundo, tá aqui com as 2 mãos aqui segurando. Olha só que arte, né? Aqui os pés dele. Tá segurando nos 2 fios desencapados. Se a resistência do corpo do eletricista é 2000 ohms, então já está dizendo a resistência, já está até na unidade certa. 2000 ohms. E também foi dado lá no problema a corrente, que é 50 miliamperes. Vamos só converter isso para 50 vezes 10 a menos 3 amperes. Pronto. Que reduz consideravelmente blá blá blá. Qual é a menor diferença de potencial capaz de produzir um choque mortal? É que a questão é que vai ter um certo potencial, vamos chamar assim, de lado esquerdo e um potencial direito aqui. O que mata não é o potencial, é a diferença de potencial. Então vocês já devem ter visto, por exemplo, no fio, tem aqui um passarinho. Olha só que passarinho bonito esse que eu vou desenhar. Tá aqui, esse aqui é o Jefferson, o bem-te-vi. Então o Jefferson fica aqui no fio e ele não morre. Por quê? Porque esse fio ele tá só com um potencial do lado esquerdo, né? E a diferença de potencial entre os 2 pés dele é muito pequena, porque essa diferença ela só é devida, digamos, a queda de tensão que a energia teve por passar pelo fio, que é muito pequena. Já quando o Robson, que é esse eletricista muito
digamos assim, inexperiente, vai estar sujeito a uma grande diferença de potencial, porque ele vai estar pegando em 2 fios diferentes. Então o que a gente chama de tensão V, que aparece nessa fórmula aqui, é uma diferença. Então é, digamos assim, vamos supor que o esquerdo é maior, só para facilitar nosso cálculo. Então ele vai estar sujeito ao potencial esquerdo menos o direito. E é isso que a gente quer saber. Mas a questão é, digamos que a gente faça o cálculo e descubra que deu 10 volts, por exemplo, 100. Perdão. Vamos dizer que a gente calculou e deu 100 volts aqui. Bom dia, Caio. Qualquer tensão maior do que essa vai fazer uma corrente maior do que essa. Então vai matar ele do mesmo jeito, né? Porque já está dando aqui no problema que uma corrente de 50 mata. Então, na verdade, basta a gente jogar na fórmula aqui. E aí, essa diferença de potencial vai ser então R vezes I, que é 2000. 2000 a gente pode escrever como sendo 2 vezes 10 ao cubo, né? Bom dia, Lucas. Então, isso é a resistência, que é 2 vezes 10 ao cubo, vezes a corrente, que é 50 vezes 10 a menos 3. Bom dia. E essa resposta vai ser dada em volts, porque está tudo no SI aí, né? Então, na verdade, esse 10 ao cubo cancela com esse 10 a menos 3, que dá 1 aqui, né? E aí fica 2 vezes 50, que é 100. Olha, eu adivinhei. Dá 100 volts. Então vejam que apesar da diferença de potencial não ser grande, a corrente vai ser muito grande porque a resistência do cara diminuiu, né? Porque facilitou por causa da mão suada aqui. Então vejo que, segundo esse problema, até mesmo pegar numa tomada de casa pode matar se as condições forem favoráveis, né? Seria essa a lição do exercício. Aí ainda respondendo a questão da nossa colega da Euneide, deixa eu escolher mais um aqui para exemplificar uma outra coisa. Ah, perfeito, essa 19 aqui para ilustrar. Juntando essas duas dá para fazer, eu acho que dá para fazer a questão da lista. Ops. Olha só, um fio elétrico tem 1 milímetro de diâmetro, 2 metros de comprimento e uma resistência de 50 miliohms. Qual é a resistividade do material? Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente tem o fio. Agora a gente vai dar um zoom nele. O que é o fio, na verdade? O fio é um cilindro, certo? O fio é um cilindro, né? Deixa eu fazer o desenho menos esquisito possível. Assim. E a gente imagina que a gente está cortando aqui a ponta desse fio, que é um cilindro. Essa distância aqui de um lado para o outro, não interessa em qual lado a gente pegue, essa distância aqui está parecendo um grão de café. Essa distância é o diâmetro, tá? E o diâmetro vocês sabem que é 2 vezes o raio, né? Porque vocês sabem que num círculo, que não foi o que eu desenhei, mas parece, essa distância aqui é o diâmetro
E essa distância bem aqui assim é o raio. Melhor fazer de outra cor. Essa distância bem aqui é o raio, certo, pessoal? Estão lembrados disso, né? Muito bem. Aí, para calcular a resistência do fio, tem uma fórmula que nós vimos lá na aula virtual, que é resistência vezes resistividade vezes comprimento sobre área. Então essa fórmula ela pega o seguinte, pode ser um fio aqui com um formato qualquer, não necessariamente cilíndrico, tá? Mas vamos desenhar como se fosse um cilindro aqui. Aí esse cilindro vai ter uma área, bem aqui, uma área, tá? E ele vai ter um comprimento bem aqui, que vai ser o L. Essa letra L é porque em inglês comprimento é uma palavra que começa com a letra L. Aí como esses livros são todos traduzidos do inglês, a gente acaba traduzindo, mas não trocando as letras das grandezas, então ficou L. E Rho é a resistividade do fio. Rho é a resistividade do material que constitui o fio. Porque eu falei lá na aula que a resistividade é uma propriedade do material e não do fio. Ou seja, se o fio for de alumínio, a gente tem a resistividade do alumínio. E a partir disso a gente calcula a resistência do fio. Tá? Então se um fio tem 1 milímetro de diâmetro, a gente tem como calcular a área desse fio. Por quê? Porque a área é um círculo. Por que a área é isso? Porque o fio é um cilindro. O fio é cilíndrico. Então se ele é cilíndrico, essa área, como mostra a figura, é a área do que a gente chama de seção transversal. Que merda é essa? Quer dizer, imagina que a gente pega o fio aqui e a gente corta ele no meio, assim. Essa área dessa parte visível do fio, essa parte visível é uma seção transversal, porque seção significa cortar. E transversal significa que eu não cortei no sentido do fio, eu cortei atravessado. Então, seção transversal é um corte atravessado. E a área da seção transversal é a área que fica visível nessa ponta do fio, que é isso que eu pintei de roxo aqui. Então, como o fio é cilíndrico, essa parte vai ser um círculo, né? Então, entra a fórmula da área do círculo. E do problema, o problema diz que o diâmetro é 1 milímetro, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 metro, né? Só que o que nos interessa é o raio. E como eu disse para vocês, o diâmetro é 2 vezes o raio. O que significa que o raio é metade do diâmetro. Então é metade de 10 a menos 3 metros, ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 3 metros é o raio desse fio. Beleza? Tá dando para acompanhar até aqui esse exemplo aí, pessoal, que eu estou fazendo, que é semelhante à lista? Sim? Beleza. Eu ainda estou um pouco ruim da garganta aqui, então não sei se eu vou aguentar fazer muitos exemplos, mas vou tentar tirar o máximo de dúvida que eu puder de vocês aí. Ok. Tá, então a gente tem o raio. O objetivo é usar essa fórmula aqui, que tem essa expressão. Resistividade, LA. Então, apesar dela estar escrita de um jeito que a gente joga tudo e encontra R, o R já foi dado no problema, que é 50 miliohms. O X da questão, digamos assim, seria esse Rho. Então, o que a gente precisa é saber as outras grandezas, R, L e A,
substituir na fórmula e isolar esse ρ, certo? Que esse que é o x da questão. E o problema já nos deu o diâmetro, a partir do qual a gente calculou o raio, e a partir desse raio nós podemos calcular essa área. Então vamos fazer isso. Essa área é π vezes o raio ao quadrado. Então ela vai ser π vezes o raio, que é 0,5 vezes 10 a menos 3 metros, ao quadrado. Então vai ficar vamos escrever assim, devagar. Π, 5 ao quadrado dá 0,25 e 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 elevado a menos 3 vezes 2, porque isso aqui é uma regra da potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Metro quadrado. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então isso é a mesma coisa que π sobre 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Tem um jeito mais compactozinho de escrever. Agora, da fórmula, lá da fórmula, a gente sabe que a resistência R é igual a ρ vezes L sobre A. Como a gente quer isolar o ρ, a gente passa esse A multiplicando e passa o L dividindo. Então essa vai ser a fórmula do ρ em função dessas outras grandezas. Beleza? E agora a gente só precisa substituir. Então o ρ vai ser a resistência que foi dada, 50 miliohms. Antes, deixa só converter primeiro, que 50 miliohms é 50 vezes 10 a menos 3 ohms, certo? E o fio, o comprimento do fio já está em metro, que é 2, então a gente já pode substituir tudo. Então o ρ vai ser R, que é 50 vezes 10 a menos 3, vezes a área, que é π sobre 4, vezes 10 a menos 6, dividido pelo comprimento, que é 2 metros. Então essa resistividade, deixa eu fazer aqui na calculadora, 25 vezes π sobre 4. Só um momento, se o meu celular me permitir. 25 vezes π dividido por 4. Tá, dá aproximadamente 19,6. Vezes 10, aí eu somo os expoentes, menos 3 com menos 6. E a resposta da resistividade, eu esqueci completamente qual é a unidade. Esqueci, vou ter que colar da minha própria aula. E depois ainda vou postar isso para todo mundo ver que eu não sei. Deixa eu ver aqui. Resistência e resistividade. Ohm vezes metro, tá. A gente poderia deduzir isso do problema, mas eu queria ter certeza. Porque aqui área é metro quadrado, comprimento é metro, aí dividindo dá metro, né, vezes a resistência, que é ohm. Mas é bom a gente ter certeza. Melhor ter certeza do que falar errado, né? Então aqui fica ohm vezes metro. Então seria 19,6 vezes 10 a menos 9 ohm vezes metro. Mas só para ficar em notação científica, que é como provavelmente ficaria numa tabela, a gente passa essa vírgula para cá
que significa dividir por 10. Em compensação, a gente tem que multiplicar por 10 ali. Então fica 1,96 vezes 10 a menos 8. 1 vezes metro. Beleza, pessoal? Deu para ilustrar um pouquinho aí essas duas questões sobre resistência e resistividade, que eu acho que na nossa lista tem algo parecido. Vamos só ver. Eu acho que está muito parecido lá. Não tenho certeza. Olha, quando uma diferença de potencial é aplicada às extremidades de um fio de 7 metros de comprimento e 0,2 milímetros de raio, o módulo da densidade de corrente é esse aí. Determine a resistividade do fio. Então, sempre é a área transversal. Essa área que aparece na fórmula, ela é por definição a área transversal do fio. Então, se fosse aqueles fios que são 6, não sei se vocês já viram, tipo aqueles fios de telefone antigo. Sim, exatamente. Se for qualquer formato que for, vai ser fornecido. Se vocês fossem de um outro curso, aí eu poderia, se fosse um curso que precisasse disso, né, um pouco mais de intensidade, eu poderia colocar um formato esquisito de ser para vocês calcularem. Mas aqui, nos nossos exemplos, sempre vai ser um fio cilíndrico, então a área sempre vai ser πr ao quadrado, tá? Porque a seção transversal sempre vai ser um círculo. Agora, em relação a essa questão aqui, fica a dica de vocês pensarem nas duas que eu fiz aqui, ó, nas duas. Porque primeiro tem que saber a resistência do fio, para poder saber a resistividade. Apesar de eu não estar perguntando aí na questão, calcule a resistência do fio, a primeira coisa que vocês têm que calcular é a resistência do fio, na questão 6. Tá? Dica da questão 6. Quando a diferença de potencial de 115 é aplicada à extremidade de um fio, etc., passa uma corrente X. Então eu estou dando a tensão e a corrente. Mas se vocês jogarem aqui, ó, tensão e corrente, vocês acham a resistência. Deu para entender? Aí, com essa outra fórmula, vocês acham a resistividade. Então é muito parecido com essas duas que eu fiz, certo? Acho que aí dá uma boa dica nessa questão 6. Mais alguma coisa? Vocês que chegaram depois aí, alguma dúvida? Os que chegaram antes também? De nada, querida colega. A gente está aqui para isso. Massaguna coça, pessoal. Não? É isso? Beleza. Olha, eu já elaborei a prova de vocês, é parecida com essa lista aqui, então mais do que valer ponto, a minha ideia era que vocês pegassem isso daqui mesmo para estudar, que eu sei que quando a gente é estudante, geralmente a gente estuda mais para a prova. Então eu coloquei isso aqui mais como um guia para estudar para a prova, que também vai valer ponto, né? Claro. Mas é isso, vai ser bem parecido com isso aqui. Então se vocês fazendo essa lista, já vai preparar para a prova. Por isso que eu coloquei a entrega também no dia anterior da prova, para já servir como estudo. Mas não se limitem a isso, porque eu também não posso fazer a prova exatamente igual ao que está aqui, né? Porque senão não ia ter nenhuma coisa diferente. Mas enfim, a gente já comentou, né, que eu tenho aqui páginas. Não sei quantas vão ter tempo de olhar isso, mas aqui em cursos anteriores no meu site, Física 3, tem umas turmas de Física 3 aqui,
Que nos outros cursos, geralmente, esse conteúdo é chamado Física 3. E tem umas questões resolvidas aqui, também é bom vocês olharem. Enfim, seria isso então, pessoal. Mais alguma questão? Não? Beleza. Então... Beleza, então. Como diz os capixabas aqui, então eu espero que vocês poquem aí na prova. Espero que vocês se saiam muito bem. Beleza. Valeu, galera. Até terça, então, nossa prova, né? Até terça. Valeu. E eu vou ficar aguardando a lista de vocês na segunda. Valeu. Até. Bom dia para vocês.